Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Quero neste momento aqui trazer uma mensagem, mais uma vez, de reflexão, uma mensagem para um momento que nós estamos vivendo, né? Um momento oportuno. E essa mensagem que eu quero trazer, eu quero falar sobre um assunto, né? De bastante relevância para nós, cristãos, servos de Deus, filhos de Deus, que vivemos neste mundo. E o quanto necessitamos dessa mensagem, ela ser abordada, ela ser pregada, ensinada, não de maneira apenas teórica, mas de forma prática. E eu quero usar um texto da própria palavra de Deus para contextualizar isso que eu estarei falando, para que possamos refletir sobre isso, pensar sobre isso. Como está a nossa vida cristã? Como nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Mas eu quero abordar um assunto aqui falando sobre a oração, irmãos. Sobre a oração. Como está a nossa vida de oração? Como está a sua vida de oração? A minha vida de oração? E esse é um assunto bastante delicado, é um assunto bastante esquecido, às vezes, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo do imediatismo, do materialismo, né? E tantos outros ismos que existem aí que estão, de certa forma, influenciando de forma negativa a nossa sociedade e principalmente esse povo de Deus no qual eu faço parte, a Igreja de Cristo. Ela também tem entrado e recebido certas influências de toda essa forma, né? Todo esse movimento que está aí se desdobrando, trabalhando para trazer mais ainda o caos na vida espiritual de todas as pessoas que seguem a Cristo. Mas eu quero, como eu disse, ler um texto. Eu queria que você também refletisse sobre esse texto. E eu quero ler 2 versículos, né? Quero ler aqui, né, em João, capítulo 14, do verso 13 ao 14, que diz assim, o próprio Cristo disse assim em suas palavras. Preste bem atenção, irmãos. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse texto, né, da passagem da Bíblia, é um texto bastante citado por muitos triunfalistas, né? Nesse tempo nós estamos vivendo pregações triunfalistas e que são citadas normalmente nessas passagens, né? Mas sabemos que se nós pularmos um versículo à frente, aí a coisa vai mudar de cor, vai mudar de situação. Se nós ficarmos apenas pensando nesse versículo, parece que isso é um toque mágico, algo, né? Uma palavra mágica, como passar a mão na lâmpada do Aladim, né? Coisa semelhante a isso. E tudo vai acontecer conforme nós pedirmos. Pronto e acabou. Mas ao olharmos o texto posterior, o versículo posterior, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo que a sua vontade, ele nos ouve. Veja o texto aí, né? Para não deixar resquício de coisas duvidosas, né? Para as pessoas que às vezes só lê um versículo isolado, isola o versículo e faz daquilo ali, às vezes, uma doutrina, um segmento, um pensamento, uma crença. E diz os próprios, né, os filósofos da teologia, da prosperidade, que se nesse texto primeiro que eu li aí, se a pessoa pedir a Deus e não receber porque o defeito,
A falha não está na palavra. Obviamente não está na palavra, obviamente, irmãos, mas sim naquele que está crendo. Mas o erro aqui, que nós vimos de maneira equivocada de muitas pessoas, é que eles não leram o versículo posterior. O versículo seguinte, que está dizendo, segundo a sua vontade. E esse é o propósito, né, da oração, é de nós nos chegarmos, né, e de nós nos aproximarmos de Deus em oração. Não é para colocar Deus na parede. Não é para dizer para Deus o que ele deve e o que ele não deve fazer. Mas o propósito e o princípio da oração é sempre buscar e ver, como a própria Escritura diz, a vontade de Deus sendo estabelecida nas nossas vidas. Para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Porque a própria palavra de Deus, se nós pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos vai atender, Ele vai sim atender, porque esse é o propósito de Deus. Mas o que temos visto, irmão, que temos percebido nesses últimos tempos, não é a questão que nós não sabemos como convém orar. Nós sabemos que devemos orar, nós temos o dever, a obrigação, e nós temos o dever e a obrigação, irmão, de orar e buscar a presença do Senhor. Mas o que temos visto e temos percebido, temos assistido e presenciado em muitas denominações e na vida de muitas pessoas, que se dizem cristãs, é que a sua vida de oração e a sua forma de viver, a sua forma de pregação está lhe denunciando. Porque nós sabemos, irmãos, que tem um jargão, né, que as pessoas dizem por aí, e eu, até de certa forma isso não está escrito na Bíblia, mas é aceitável. Quando se diz mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Esse é um jargão acertadíssimo que muitas pessoas dizem a respeito da oração. Quando nós estamos vivenciando, irmãos, o caos se estabelecendo na vida espiritual de tantas pessoas, é porque as pessoas não estão separando um tempo ou tirando um tempo para orar, buscar a presença de Deus, para fazer a vontade de Deus prevalecer sobre as suas vidas, sobre a carne, sobre os seus desejos malignos, pensamentos malignos. E todas essas obras malignas que podem estar acontecendo na vida de muitas pessoas é porque elas têm deixado o altar da oração. Elas têm deixado o altar da oração e, de certa forma, muitas pessoas têm sofrido, têm sofrido na sua vida espiritual e vivenciado uma vida de frieza, uma vida de fracasso no ministério, na pregação, no louvor, irmãos, no ensinamento, muitas das vezes. Por isso eu aqui estou nesse vídeo trazer, irmãos, fazer uma convocação a você, meu amigo. Fazer uma convocação a você, minha amiga, para que nós viemos voltar a ter uma vida de oração, a ter uma vida de comunhão íntima com Deus, no relacionamento com Deus íntimo, na busca do Senhor. Nós sabemos que ao olharmos, irmãos, e virmos os heróis da fé, orarmos toda a sua história, todo o seu legado, e existia algo em comum entre esses homens. Existia algo em comum em todos os homens da Bíblia, grandes homens de Deus na Bíblia, como também nos heróis da fé, nos livros dos heróis da fé que falam. E estes homens tinham algo em comum. E o que era isso? Algo em comum entre eles? Era a vida de oração. Era uma vida dedicada de oração. Quando esses homens pregavam, ensinavam, faziam a obra de Deus, irmãos, nos seus bastidores, eles tinham uma vida de oração, de devoção a Deus. Eles se comunicavam com Deus, eles falavam com Deus.
E Deus falava com eles. E as coisas se moviam, aconteciam, irmãos. E nós temos aqui, como devemos orar, irmãos? Às vezes as pessoas perguntam, como devemos orar? Jesus falou na oração do Pai Nosso, ali que nós não devemos, né? A oração do Pai Nosso, quando os discípulos pediram a Cristo, pedindo a Ele que Ele ensinasse a seus discípulos a orarem, a orar. Senhor, nos ensina a orar. E Jesus trouxe, né, esse manual de instrução que é o Pai Nosso, bastante conhecido por todos. Mas muitas pessoas não têm percebido, irmãos, que essa oração do Pai Nosso não é apenas um monólogo que nós vamos usando ele em todos os momentos, usando ele com reflexão, mas temos que parar com o que cada frase está dizendo ali, o que cada tópico está dizendo a nós. Ali é um método de como devemos orar. Nós temos que prestar bastante atenção nisso. E o Senhor nos incentiva a orar ali em Mateus, que nós devemos orar, irmãos, no secreto. Nós devemos orar, irmãos, no nosso cantinho ali, no secreto com Deus. Mas nós não devemos orar como os hipócritas, como os fariseus que queriam aparecer, com toda aquela ladainha, não. Que orava melhor que isso. Não é isso, irmãos. Nós devemos orar no secreto com Deus. E Deus vai responder as nossas orações. Então nós temos que ter bastante cautela, irmãos. Às vezes até quando nós vamos buscar a presença de Deus. E nós sabemos que para nós entrarmos em contato com Deus, em oração, nós temos que perceber algumas coisas. Se a oração ela pode ser impedida. A oração ela pode ser impedida, irmãos. De certa forma, sim, a oração pode ser impedida. Quando nós temos pecados ocultos, escondidos, irmãos, não confessados, a oração ela não será respondida. Quando nós temos um coração que não perdoa alguém, que não perdoa fulano, não ciclano, se nós não perdoar, irmãos, também Deus não vai nos ouvir. E outra coisa também é para os casados, para nós casados, se nós estarmos em desacordo com as nossas esposas, ou as nossas esposas estiverem em desacordo com os seus maridos, as suas orações serão impedidas também. Então é isso, irmãos. Temos que ter bastante cuidado. Primeiro nós temos a oração dela tem que ser feita com confiança. É como diz lá em Hebreus, irmãos, capítulo 11, verso 6. Que orarmos por fé, aquele que o Senhor é galardoador do que os buscam. Deus é galardoador dos que o buscam. Nós temos que ter confiança. E outra coisa na questão da oração é a questão da persistência. É aqui onde muitas de nós falhamos. É na questão de nós desistirmos tão fácil, irmãos. Quando nós, o povo de Deus, filhos de Deus, nos colocamos em oração, nós entramos em batalha direta contra a nossa própria carne, contra a nossa própria natureza e contra as hostes malignas, potestades malignas que atuam no ar para impedir as nossas orações de não serem respondidas. E nós temos aí o exemplo do nosso grande profeta Daniel, por 21 dias orando, e depois de 21 dias o anjo do Senhor veio trazer essa resposta, porque estava havendo uma batalha. Então nós vemos aí também, irmãos, que quando nós vamos orar, nós temos que orar com humildade, com contrição, com arrependimento, como diz o Salmo 51, que o Senhor ele se deleita em observar isso. Nós temos que ter um coração perdoador, como diz a palavra do Senhor também, para que as nossas orações não sejam impedidas, irmãos.
Mas nós temos que entrar na presença de Deus com arrependimento, pedir perdão ao Senhor, porque todos os dias nós pecamos, erramos e falhamos com o Senhor. Mas quero deixar aqui para nós, para você, meu amigo, minha amiga, que existem 3 formas de Deus nos responder: o sim de Deus, o não de Deus e o espera um pouco, né, de Deus também. A resposta de Deus para nossas orações são essas. Às vezes Deus pode estar dizendo um não para você hoje, porque Ele pode estar trabalhando algo na sua própria vida. E nós temos também uma passagem bíblica bastante interessante, né, como diz lá em Romanos, né, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos, irmãos, orar como convém. Então o Espírito Santo se junta ao nosso espírito para orar, se expressar, falar com Deus diretamente, para apontar a real necessidade de cada um de nós e do que aquilo que nós estamos pedindo realmente é de acordo da vontade de Deus. Nós temos que orar com entendimento, temos que orar com emoção, mas muito mais orarmos com o Espírito Santo, irmão. Orar no Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos leve a orar, buscar a presença de Deus e Ele interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Então essa é a mensagem que eu deixo para nossos irmãos hoje, irmãs, que possamos despertar para uma vida de oração, irmãos. É extraordinário, maravilhoso, irmão, pregar e ensinar é fundamental. Mas nós temos que entender que a oração é a chave da vitória para as nossas vidas decolar. Para a sua vida, para a minha vida, para o ministério de uma igreja, irmão, o ministério de uma igreja decolar, é necessário que os líderes e a igreja tenham uma vida ativa de oração. Uma vida ativa de oração para que as correntes malignas da potestade dos ares, né, sejam quebradas e as almas que estão perdidas sejam salvas, resgatadas pelo poder de Deus. Onde a palavra de Isaías deixa muito claro que o jugo, né, que está sobreposto sobre a vida dos pecadores sejam quebrados pelo poder da unção, do manifestar de Deus na vida dos homens e mulheres de Deus. Mas que nós não vamos nos encontrar dentro de um texto que o próprio Ezequiel diz para nós, irmãos, que o Senhor estava procurando homens e mulheres para que se colocassem na brecha e não encontrou nenhum. Será que Deus, ao olhar para essa geração, para esse tempo que nós estamos vivendo, Ele pode estar encontrando homens e mulheres que estão tampando brechas? Que estão tampando brechas, irmãos? Não encontrando homens e mulheres, supostos homens e mulheres de Deus que estão abrindo mais ainda as brechas. Mas homens que estão tampando brechas. Mulheres que estão tampando brechas para que o pecado ele não tome uma proporção maior ainda e Deus se afaste, o Espírito Santo se entristeça. E a nossa vida espiritual, irmão, seja uma vida fracassada, uma vida sem poder, sem unção e sem a manifestação de Deus na nossa vida, irmão. O nosso ministério, as nossas palavras serão vazias, sem significado. Sem unção, irmão, como o apóstolo Paulo diz em suas palavras, dizendo aos coríntios que ele não foi a eles com palavras de filosofias, dentro de um contexto de uma região que pregava muito e falava muito sobre filosofia, mas ele não estava usando palavras de filosofias, palavras de sabedoria humana, mas ele foi e falou no poder do Espírito Santo, por isso que as coisas aconteciam. E Deus usava poderosamente a vida de Paulo. E as vidas, as almas eram salvas, eram resgatadas pelo poder de Deus através da pregação, do ensinamento, né? E de uma vida diária devocional com Deus em oração. Deus se manifestava através da vida de Paulo. E eu oro para que Deus também possa, irmão, se manifestar através da sua vida, meu amigo. Da sua vida, minha amiga. Da minha vida, meu amigo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, não podemos abaixar a guarda. Temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir o mal. O tempo que nós estamos vivendo é os dias maus que estamos vivendo. Para que quando nós entrarmos nessa batalha, venhamos sair como vitoriosos.
porque nós tomamos posse daquilo que Deus, com Jesus Cristo, conquistou na cruz, né? Que possamos nos revestir de toda a armadura de Deus, que possamos, nesse dia mal, não sermos derrotados, mas sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu deixo aqui a paz do Senhor e a bênção de Deus para cada um de vós, e o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus.